Eu quero complementar o estudo de arsênico no álbum agora com a parábola do Evangelho, intitulada Rico e Lázaro. Mostra os dois polos de arsênico no álbum e eu considero muito útil para a memorização de alguns aspectos do tema dessa matéria médica. Vou ler agora toda a parábola conforme consta no Evangelho de Lucas, capítulo 16, e em seguida vou tecer alguns comentários. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia, cheio de chagas, à porta daquele, e desejava alimentar-se com migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse-lhe ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Observem que a parábola mostra duas figuras aparentemente opostas e, na verdade, elas formam uma unidade dialética. O rico demonstra algumas características do polo negativo de arsênico, que tem coisas em demasia, ele vive regalada esplendidamente e morre como todo mundo e é sepultado. Diferentemente do pobre, que vivia em penúria, coberto de chagas, e é levado pelos anjos para o seio de Abraão, que representa a figura paternal em espírito. Podemos dizer que ele simboliza a figura de Deus. No Hades, ou seja, no lugar onde os mortos se dividem em repartições boas e más, o rico olha para Abraão e vê Lázaro no seu meio e começa a clamar por misericórdia. Isso já lembra um sintoma de arsênico, em que ele se ajoelha, ergue os braços e faz a sua oração. Entretanto, os pedidos dele prosseguem, porque, na verdade, ele inicia mostrando que está queimando, e isso lembra um efeito que aparece com muita frequência na matéria médica de arsênico, que é a queimação. Mas tem um detalhe: ele pede a Abraão que mande Lázaro molhar a ponta do seu dedo na água para amenizar a sua queimação. Isso já sinaliza que é uma sede de pequenos goles, que é um sintoma do repertório bem típico de
acene com algo. A resposta de Abraão lembra um outro dado importante nessa matéria médica, que é tristeza. Ele não pode ser consolado, porque Abraão vai lhe explicar que ele recebeu os seus bens, o consolo, aqui na terra. E Lázaro só tormentos. E agora as coisas se inverteram. Em seguida temos o pedido do rico para que Abraão mande Lázaro até os seus familiares para adverti-los dos riscos daquela vida faustosa, e também lhe é negado, porque Abraão explica que eles têm Moisés e os profetas para que ouçam, mas o rico insiste. Se algum dos mortos for ter com eles, e indiretamente o rico está dizendo que Lázaro é o morto. Ele não, porque no polo negativo não existe a sensação de morte, porque é tudo vitalidade falsa e abundante. Mas esse pedido do rico demonstra a sua crença no valor dos mortos. Por isso que ele pede que Lázaro seja enviado aos seus familiares, o que traz à tona um efeito importante de arsênico álbum, que é a ansiedade pelos familiares. Vocês vejam bem que existe muito mais protagonismo por parte do rico, na sua polaridade negativa, enquanto Lázaro se mantém no céu. Todavia, no curso da parábola tem uma observação muito importante que serve muito mais para Lázaro do que para o rico. Quando Abraão diz para o rico que está posto um abismo entre nós e vós, de forma que os que estão aqui não podem passar para aí e nem quem está aí passar para cá. Nesse caso, eu entendo que essa advertência também se aplica a Lázaro, na polaridade positiva de arsênico álbum, porque aqui a regra, o detalhe, que é uma marca registrada do polo positivo de arsênico álbum, que faz tudo assim meticulosamente. Abraão diz que a vida é mais ampla e que mais importante do que estar vivo ou morto é que aceite uma sabedoria. Não adianta enviar Lázaro até a família do rico, porque eles têm Moisés e os profetas, que é preciso ouvi-los, que é mais importante do que as mensagens dos mortos. E isso serve para muita gente na atualidade, que se empenha em comunicar-se com os mortos, ao passo que o mais importante é concentrar-se numa sabedoria, procurar, de fato, vivenciá-la e apreendê-la de uma forma consistente e estável. É provável que tenha muitos outros aspectos da parábola que possam ser aproveitados para o estudo de arsênico álbum, mas eu me restringi àquilo que me pareceu mais evidente. Um abraço, muito obrigado e até mais.